Olá pessoal, meu nome é Renato e esse é o nosso canal Plantão de História. Hoje nós vamos conversar sobre a queda do Império Romano. Mas quando nós estudamos a queda do Império Romano, é importante ter em mente que nós estamos falando do Império Romano do Ocidente, com sede em Roma. A outra parte, o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, segue muito bem, obrigado. E essa parte nós vamos estudar em um outro momento. A crise do Império Romano iniciou-se a partir do século II e do século III d.C., marcado por um período de crise econômica, corrupção e sucessivos golpes de Estado. A cereja do bolo foram as invasões dos povos bárbaros. E agora, galera, vamos lá. Por que povos bárbaros? Porque eles tinham os hábitos, costumes, culturas e religião diferentes dos romanos. Ou seja, tudo aquilo que era diferente dos romanos eram chamados de bárbaros. Aqueles que viviam além das fronteiras do Império Romano eram chamados de bárbaros. Agora vamos lá, vamos organizar um pouco a nossa linha de raciocínio. Um dos principais motivos da crise que deu início à queda de Roma foi a seguinte: o Império parou de crescer. Quando o Império Romano para de crescer, ele também parou de expandir suas áreas de influência. Uma vez que ele para de expandir suas áreas de influência, ele não consegue cobrar novos impostos de áreas que ele poderia conquistar. Ele para de ter acesso a novas terras férteis e, sobretudo, parou de adquirir mão de obra, nesse caso, a mão de obra escrava. O escravo chegava a Roma através das conquistas de guerra. E a diminuição das conquistas territoriais esgotou a principal fonte de escravos, que vinha por meio da guerra, dos espólios da guerra. Cada vez mais raro, a mão de obra escrava foi se tornando mais cara, sem contar que os maus tratos e a vida precária provocavam a morte precoce de muitos escravos. Proprietários de terras, comerciantes e artesãos não tinham como repor os escravos que morriam. A falta de mão de obra escrava provocou a diminuição desde a produção agrícola à mineradora, ou seja, prejudicando várias atividades comerciais. A queda na produção provocou uma grande crise econômica com o aumento do preço das mercadorias, gerando uma inflação descontrolada. O encarecimento dos alimentos gerou fome e revoltas aconteceram em várias regiões do Império. Além disso, a crise econômica afetou diretamente a manutenção dos exércitos localizados nas fronteiras do Império. A crise resultou na diminuição do contingente militar e, assim, as fronteiras, que eram muito extensas, tornaram-se cada vez mais vulneráveis. As fronteiras do Império sempre foram ocupadas por povos bárbaros, mas a partir do século III houve um aumento significativo da entrada de diferentes grupos para as províncias mais desenvolvidas, tornando-se assim insustentável o fluxo migratório. Outra coisa importante de observar era que parte dos povos germânicos eram pagãos. Isso contribuiu para que houvesse uma rivalidade muito grande entre germânicos e romanos, uma vez que o Império Romano já havia adotado o cristianismo como religião oficial. Os povos germânicos eram aqueles que os romanos chamavam de bárbaros e habitavam as regiões ao norte e a leste das fronteiras do Império. E essas regiões eram chamadas de Germânia pelos romanos. Os principais grupos eram os godos, ostrogodos, visigodos, francos, anglos, saxões, lombardos, vândalos, entre outros. Todos esses povos instalaram-se nas terras do Império e criavam novas tribos, cidades e reinos. Agora, pessoal, nós precisamos entender o motivo da migração desses povos para dentro das fronteiras do Império Romano. O principal motivo levantado pelos historiadores para explicar a grande migração germânica foi a chegada dos hunos. Os hunos eram um povo nômade que havia migrado desde as estepes da Ásia Central para a Europa, e por onde eles chegavam, os hunos traziam um verdadeiro pavor, um pânico generalizado, e muitos povos escolhiam fugir para dentro das fronteiras do Império em busca de segurança. Mas, pessoal, a situação já era complicada devido à crise econômica, que gerou uma grande instabilidade política, conflitos internos, disputas pelo poder, guerra civil, invasões bárbaras, divisão entre Ocidente e Oriente, fome,
inflação, a situação já não estava fácil para ninguém. Imagina para quem havia acabado de chegar e ainda havia rivalidade entre os povos germânicos e romanos. A situação não era boa. O Império Romano do Ocidente mergulhou na mais profunda decadência e sem conseguir conter as invasões bárbaras e as brigas internas. Nessa época, houve uma diminuição de forma considerável da população urbana das principais regiões do Império. As cidades foram abandonadas devido ao desemprego, à falta de comida, à inflação e à violência. Grandes partes da população procurou trabalho junto a proprietários rurais. Esse processo deu início a um novo tipo de trabalho, o colonato, que lentamente substituiu a escravidão. Agora, e quanto a Roma? Bom, pessoal, no século V, Roma começou a ser invadida e saqueada inúmeras vezes pelos povos bárbaros, o que deixou bem claro que os romanos já não controlavam mais os seus domínios. E o ano de 476, quando a cidade de Roma foi mais uma vez invadida e destruída, o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi destituída por Odoacro, chefe militar de origem germânica. Esse fato, ocorrido em 476 d.C., é utilizado como referência para marcar o fim da Idade Antiga e o início de outro período da história europeia, a Idade Média, tema de nossa próxima conversa. Valeu, pessoal! Hoje nós conversamos sobre a queda do Império Romano do Ocidente, no nosso canal Plantão de História, e na próxima a gente dá continuidade a uma outra conversa, a um outro bate-papo. Valeu, até a próxima, tchau, tchau!